Bem-vindos e bem-vindas novamente aqui no Papos do Além. Eu, Ana Cristina Coda e Carol Camocardi, que após um tempinho longe, voltamos. Esperamos para ficar. Só para fazer uma breve explicação, o Papos do Além, ele iniciou a gente trazer para as pessoas o que está acontecendo, o que é essa transição planetária que todo mundo fala, e como é que isso impacta, quais as mudanças no nosso dia a dia. Uma quantidade muito grande de pessoas que não querem estar ligadas à religião, mas elas estão sentindo um chamado muito grande para a espiritualidade, e a espiritualidade ela pode ser bem prática, ela deve ser bem prática. Então, a gente vai fazer encontros quinzenais. Hoje estou eu aqui com a Carol Camocardi, minha querida Sister Vajra, né, da Sangha Budista, porque apesar da gente navegar em várias paradas, né, várias sendas, né, a gente tem essa conexão mesmo com o budismo. Então, que eu tenho compartilhado muito, e a Carol provavelmente também, dentro de um círculo muito pequeno de pessoas. E a ideia, basicamente, é expandir esse círculo, é passar esse conhecimento que a gente recebe para mais pessoas, além daquelas do nosso convívio, seja os clientes, seja os amigos, seja os familiares. Porque a espiritualidade, ela age de maneiras muito sutis, mas muito assertivas, né, Carol? A gente sente isso no dia a dia. A gente tem que fazer alguma coisa, não está fazendo, ela vai lá e ó, começa a dar na cara, literalmente, né? E muitas vezes a gente não está fazendo porque a gente tem medo mesmo. É só para vocês entenderem como a coisa ela é muito real. Quando a gente falou, não, vamos fazer, meus amores, a pessoa que teve problemas, entendeu? Deu aquele medo, bateu no intestino, a coisa foi complicada. E isso é assim mesmo. Isto acontece e talvez queira dizer que a gente está no caminho certo dessa vez. Eu acredito que a grande questão da espiritualidade hoje é a gente realmente compreender que tudo é energia, que a espiritualidade nada mais é que a vibração sutil disso que nós vivemos na materialidade. E esta parte sutil, ela acontece em várias camadas. Eu costumo dizer para os meus clientes que é que nem um prédio de 2 andares, né? A gente está aqui no segundo, terceiro andar, enxergando as coisas. E conforme a gente vai se conectando com a espiritualidade, a gente vai conseguindo subir essa visão. E quanto mais do alto, maior a compreensão, né? Mais a gente realmente é uma expansão de consciência, a gente consegue enxergar mais e melhor. Só que subir esses andares, para que isso aconteça, né, é preciso subir a nossa frequência também, né? Você não compra uma passagem, comprei a passagem, quero subir, não vai rolar, entendeu? Então, eu acho que essa é uma primeira rápida introdução. Eu queria ouvir a Carol Camocardi, minha querida, sobre o que ela está pensando, como é que ela está vivendo esse aumento de frequência que o planeta vive, que eu falo que o planeta está numa panela de pressão e só vai passar para a próxima fase. Quem amolecer um pouquinho, o objetivo da panela de pressão é nos amolecer, é nos, né, tirar essa rigidez que a gente vive hoje do 4, né, da matéria. Carol, como é que está aí para você? O que você pensa disso? Como é que a gente pode introduzir o assunto nesse nosso retorno aqui? Cris, obrigada por a gente estar voltando aí no Papos no Além. Não é à toa, né, que tem esses encontros, esses chamados e as coisas fluem, né? O que eu percebo é que às vezes a gente fica tanto no mental e no planejar e no quero acontecer e no formato correto
e simplesmente não sai. E quando a gente coloca a intenção e vamos, faz, é hoje, é agora, pronto, estamos aqui. Né? Então, eu acho que é mais sobre isso. Acho que é o primeiro grande recado que eu acho que a espiritualidade está nos trazendo, né? Eu acho que a primeira coisa que o Papos Malay veio falar é: faça, simplesmente faça, comece, coloque para andar e depois a gente vai dando o formato, né? Então eu acho que essa é a primeira que eu consigo enxergar, assim, essa primeira percepção. Concordo com você, assim, que o chamado, né, em todas as esferas tá grande. Eu acho que quem nos ouvir, a minha reflexão fica, vamos falar de matéria? Vamos para o nosso corpo físico. Como é que está seu corpo físico? Tem alguém que não está sentindo esse corpo físico como uma panela de pressão? Olha, se existe, por favor, venha até mim e fale: eu não, eu quero a sua receita, porque tá difícil. E quando eu falo do corpo físico, nessa panela de pressão, eu trago as ansiedades, as angústias, a questão mental, a questão física mesmo, de quem que não tá com dor de cabeça, ou com uma pressão na cabeça, ou que não tá com uma rigidez muscular, seja ela em qual parte do corpo for. Como é que estão seus ossos? Né? Será que a coluna tá ok? Ou você está sentindo aquela dorzinha no quadril? E aí as nossas desculpas são sempre muitas horas no computador, muitas horas no celular, estou sentado errado, não estou dormindo direito. Gente, a panela de pressão, é exatamente isso que a Cris falou. Então, assim, vem para a matéria. A nossa primeira matéria é o nosso corpo físico. Né? Então, assim, como é que está esse corpo físico? Eu sinto tá pressurizado, tá? Tá pressurizado internamente, tá pressurizado externamente. Eu sinto essa panela de dois lados, né? O interno nosso, que cobrando não só esse faz, mas uma conexão, um trabalho, né? Não sei, daqui a pouco eu vou te devolver essa resposta, Cris, que eu quero saber como é que você está sentindo isso. Mas também um externo de, cara, tem que cuidar mais, tem que estar atento às energias, aonde a gente está permeando, não só fisicamente falando, mas aonde a nossa mente está indo, aonde o nosso mental, o nosso emocional está conectando, com as coisas que a gente está consumindo, né? Seja num simples rolar aí de mídias sociais, que parece tão inofensiva, só que não, seja, né, aqui, sei lá, num canal de YouTube, quando você busca ao que conectar, ao que ver, ao que se distrair, ou um simples andar na rua, né? Eu sinto que, às vezes, os lugares também que a gente se conecta, às vezes um simples ir de um ponto A a um ponto B no carro, não é mais tão simples assim. Parece um papo de... Parece muito loucura isso, Cris? Como é que você está sentindo isso? Porque eu acho que tudo isso é energia o tempo todo. Tudo energia o tempo inteiro, né? Então a gente precisa realmente ter essa consciência. A questão do corpo, eu vou dizer o que eu aprendi lá atrás, né? Eu chamava antes os meus amigos espirituais, o pessoal do segundo andar, né? Ultimamente tem vindo uma coisa um pouco mais respeitosa, que são os irmãos maiores. Talvez eu esteja criando um pouco mais de juízo e ficando um pouco mais respeitosa. Mas o que me explicaram é que nós não temos condições de entender como está a nossa consciência nos diversos níveis. E que a materialidade, tudo que for material, é para onde a gente tem que olhar, porque aquilo vai ser um reflexo de como está o espiritual, né? E eu queria ressaltar também que quando a Carol fala isso, ela tem uma formação de bailarina, então é uma pessoa super conectada com o corpo, ela tem já um treinamento de estar olhando para o corpo,
ela tem uma alimentação super saudável, né? Me corrija se eu estiver errada, mas pelo que eu me lembro, a sua alimentação é muito mais saudável. A Carol sempre teve essas preocupações, né? Muito antes de virar modinha. Então, quer dizer, a gente está falando de uma pessoa e não é que é desregrada, doida, né? Que não tem consciência de corpo, né? Acredito sim que... Porque o que que acontece, Carol? Todas essas energias sutis, elas estão projetadas na matéria. Então, tudo que eu não dou conta de encarar no aspecto sutil, seja mental, seja emocional, seja espiritual, vai ser o corpo que vai descarregar, né? O nosso corpo ele tem alguns hemoctórios, né, naturais do corpo físico, do que a gente ingere, suor, fezes, urina, e também ele serve do hemoctório natural das camadas extrafísicas, né? Tem esse detalhe. E uma coisa que é muito interessante, quando você fala não está nem tão fácil de andar do ponto A para o ponto B, é porque, como a gente está aumentando a frequência, nós estamos sentindo mais a nossa interação com a interação do ambiente, né? Então, aqui, de repente, a gente está numa determinada frequência, tem um campo. De repente, eu dou um berro e começo a pirar. Todo mundo vai sentir. Isso é campo. Vai bater, né? De um jeito diferente em cada um. E essa questão do sensível vai estar muito mais sofisticado, né? Então, nós vamos sentir, mesmo que de uma forma inconsciente, todas as nossas interações com os ambientes que a gente está. Isso pode deixar meio engraçado mesmo, sair do ponto A para ir para o ponto B. Então, assim, por exemplo, a Carol, ela é magrinha, ela é muito sutil, ela é muito conectada, ela tem uma tendência de sentir muito mais as coisas, né? Pelo próprio biotipo dela, pelas próprias características, né? A bicha tem que estar o tempo inteiro falando, opa, volta, opa, volta. E uma coisa que eu andei sentindo agora menos, mas teve um período que foi muito forte, inclusive foi depois do portal, eu acho que de 7/7 de julho, que entraram umas energias que até deram uma acalmada, assim, teve uma onda de coisa boa, né, uma energia boa, mas para quem estava já preparado para receber isso. Daí teve uma da questão também do dia fora do tempo, que deu um outro marco energético, acho que foi dia 28 de julho mesmo. Teve um período aí que muita gente começou a desacoplar. O que que é desacoplar? Não sei se é hora de falar isso, mas eu vou tentar explicar, né? A gente tem vários corpos e a gente tem esse corpo físico e só o resto no nível mais sutil. Então, realmente, isso aqui é um sexto da coisa. E muitas pessoas começaram a ter tontura, a ter uma sensação, coisas que lembram labirintite, e não era labirinto, né? Uma sensação de estar andando no ar. Por quê? Porque tinham corpos, eu não sei precisar qual, mas provavelmente o dupletérico, o perispírito, que são os mais próximos do corpo, saindo de registro. Né? Então, vocês imaginam que todos esses corpos eles estão encaixados como um registro, né? E as pessoas meio começaram, a energia foi muito forte, provavelmente mexeu no sistema e rolou isso. Então, até lá atrás, eu cheguei a fazer como é que fala? Eu fiz uma atividade, uma prática para as pessoas se reacoplarem rapidamente, porque essas coisas podem ser perigosas. Assim, eu não vou dizer que eu super entendo disso,
mas gente que entende, que eu ouvi falando que determinado tipo de desacoplamento de corpo pode deixar a pessoa até paralisada. E faz sentido, né? Porque quem faz projeção astral e tem problemas de paralisia do corpo percebe essa angústia que é você às vezes estar deslocado, né, do seu corpo e não conseguir voltar, né? O que o pessoal chama de paralisia do sono. Eu não sou especialista nisso. Qualquer dia a gente pode trazer uma pessoa que entende melhor do assunto para falar um pouco mais. O que acontece muito também, Carol, nesse período é que as pessoas estão passando por mais fenômenos. Mas voltando para a coisa do corpo, que eu acho super importante, este corpo aqui, quanto mais saudável e ancorado, e esse saudável também é esse ancoramento, essa quando eu me faço saudável, é porque eu estou falando para a vida, eu gosto de você, né? Eu gosto do meu corpo, eu gosto da minha vida, então eu vou fazer de tudo para estar saudável, porque eu respeito esse momento que eu estou vivendo aqui. Da mesma forma que a gente vai sentir muito no corpo, todas as questões, a grande importância, né, de beber muito líquido, ter uma alimentação saudável, de fazer exercícios físicos. Isso não é fácil, gente. Eu tomo um pau nessas histórias aí que vocês não fazem ideia. Eu passei os últimos anos da minha vida, né, focando em desenvolver a história da mente. E eu peço ajuda, muita ajuda para muitos amigos que têm mais essa questão do corpo desenvolvida. Inclusive, eu acredito que a dança é uma forma muito, muito prática e prazerosa de desbloqueio de energias no corpo, de trazer de volta a sensação de prazer, de sensualidade, de felicidade, de uma maneira muito prática. Eu acredito muito que as artes, a era que nós estamos entrando é a era das artes e ciência, em termos de comportamento humano, de cultura humana. A gente fica achando muito que a tecnologia, mas mesmo que a tecnologia influencie, né, um planeta de regeneração, ele é um planeta que vai juntar essas duas coisas, né? O sutil, o belo, tudo que vem das artes com a tecnologia. Então, não sei se eu respondi essa pergunta, Carol, mas eu estou sentindo assim. E eu estou apanhando, viu, gente? Estou apanhando porque o corpo é muito importante. Ele é a nossa declaração para o universo se eu estou satisfeita com a vida, se eu quero estar aqui, que forma que eu quero estar aqui. E existe uma tendência de pessoas que trabalham muito mental, muito espiritual, de querer fugir daqui, de querer estar em qualquer lugar, menos aqui. E é preciso reconhecer isso também. Eu acho que a gente que trabalha muito com espiritualidade vira o mestre em enxergar os outros e não enxergar a si mesmo. A gente precisa reconhecer as nossas dificuldades, né? Do que a gente está fugindo, o que a gente está fazendo com a gente. Está realmente ancorando. Ancorado quer dizer aqui agora. O que eu estou aqui realizando nesse aqui agora. Sim. Conforme você foi falando, Cris, me veio muito, né, essa questão do corpo, da gente estar, de ter essa satisfação, né, de estar nesse aqui agora, e esse é o veículo que nos faz capaz de estarmos encarnados, né, neste momento, neste planeta. Então, ele é importantíssimo. Por isso, o cuidar bem, né? Então, cuidar bem de uma boa alimentação, de se hidratar, de dormir bem, né? Que isso é fundamental. Enfim, eu acho que todos esses pilares que hoje em dia está muito em voga, está todo mundo falando bastante, acho ótimo. Saúde e Mas bem-estar, né, Carol? o bem-estar. Mas, Cris, me veio uma coisa bem forte enquanto você estava falando, que assim, não é mais opcional,
todas as pessoas passaram a sentir mais. Então, aquela história que a gente ouvia muito, né, de tipo, ai, a ignorância é uma dádiva, né, porque enquanto eu ignoro, é como se aquela coisa meio criança, né, parece que eu não tenho o mesmo boleto forte para pagar, e eu não tenho tanta consciência. Eu não sei, me veio uma sensação de que isso está caindo um pouco por terra, porque não é mais opcional, tá todo mundo, absolutamente todo mundo, sentindo um pouco mais. Então, assim, veio isso para todo mundo. Só que quem já vem se cuidando, né, seja no mental, no emocional, ou no corpo físico, percebe. Você fala, poxa, aí, né, eu trago uma reflexão assim de, poxa, eu tô me cuidando e mesmo assim eu fico doente ou eu ainda tenho dores no corpo físico. Poxa, eu tô me cuidando, mas parece que eu tenho que me cuidar ainda mais na espiritualidade. O que eu fazia antes, agora eu ainda tenho que fazer um pouco mais. Então, sim, eu acho que é por isso. Eu acho que todo mundo passou a ser um pouco mais sensível e ter um canal um pouco mais aberto e ser mais permeável. Mas eu também vejo um número muito grande de pessoas que eu não dou conta dessa sensibilidade e aí eu entro na fuga com artifícios de outros, em drogas, né, sejam elas lícitas ou ilícitas, e em drogas eu abro parênteses para cigarros e bebidas e qualquer tipo de forma que eu posso mexer um pouco com a minha consciência, que eu posso usar de algum artifício externo, porque eu não estou dando conta. Parece que, né, eu não quero só trazer a questão das drogas de expansor de consciência, né, ou de alteração de consciência, porque vamos colocar todas. Calma, não estou trazendo aqui expansores de consciência que as pessoas usam em relação à espiritualidade. Vamos deixar essa caixinha de lado, não vou entrar nisso, tá? Mas eu estou falando de artifícios que, cara, não estou conseguindo, não estou dando conta de sentir isso, ou eu nem estou com muita consciência de o que está acontecendo. Essa coisa do desacoplar cara, o que está acontecendo? E para isso, preciso de uma bebida. E para isso, preciso fumar. E para isso, eu preciso praticar esporte demasiado. Então, eu corria, porque tudo também tem um equilíbrio, né? A água, ela é ótima. Opa, nem tá aparecendo aqui a minha água. No seu equilíbrio. Se você tomar 5 litros d'água por dia, você vai começar a perder substâncias do seu corpo, que não é bacana. A comida, fundamental. Se você passar a comer muito, você vai começar a ter problemas. E por aí vai, né? Então, a questão do que é veneno e do que é uma medicina é uma questão de dosagem, né? Então, até aquilo que a gente considera bom pode não ser, se a gente faz como uma fuga. E eu percebo que por causa dessa sensibilidade demasiada, as pessoas passam a criar mais fugas. E aí a necessidade de, aqui eu vou usar a palavra refúgio, de tomar o refúgio na espiritualidade. Não numa religião, necessariamente, que está tudo bem se alguém quiser também tomar refúgio na religião, mas de ter algum canal, né, que ligue, que se conecte internamente, se conectando com um plano elevado, né? Então, acho que assim, é fundamental essas conexões, que eu acho que elas podem ser extremamente diversas, né? Acho que quase infinitas as formas aí de conexões, mas eu não vejo, não há mais opção. Concordo com você, Carol. Um dos motivos que eu
falei, até comentei com você, eu não posso mais esperar para voltar para o Papos do Além. Eu comecei a entender alguns recados que eu recebi lá atrás, a história de Jonas e a baleia. Eu falei, o que que eu tenho a ver com essa história de Jonas e a baleia? Estou entendendo, né? Porque justamente Jonas é aquele que se recusou a mandar o recado de Deus. E você está falando agora isso do tempo acabando. E é verdade, a gente está com o tempo acabando, porque apesar de o tempo não existir, ele organiza as coisas. E essa organização ela é necessária para demarcar quando eventos vão acontecer. Então, quando você fala assim, hoje as pessoas elas estão buscando cada vez mais os seus vícios, né? Ou coisas que poderiam ser boas estão se tornando vícios porque elas não estão com condições de olhar, se conectar com elas mesmas, entender o que está doendo. É verdade, porque basicamente todos as questões de excesso têm a ver com vício moral. E cada um tem o seu. E se está doendo mais no meu sapato, eu vou sentar a bota naquilo que me alivia, seja no esporte, seja na comida, seja nas compras, seja em, sei lá, qualquer coisa que me ajude a preencher esse vazio, né? A gente preenche vazios, né, quando a gente não sabe o que fazer. Mas também tem uma questão, ninguém nunca ensinou a gente a fazer isso. Tem muita coisa que ninguém nunca ensinou o ser humano a fazer. Ninguém ensinou como o ser humano funciona, né? Então, quando a gente pega e fala sobre essas questões do corpo, tudo que está no corpo são questões de dores emocionais. E a gente está falando de realmente sobre emoções agora que a gente está vivendo uma super crise de ansiedade, de doença mental. Né? Agora, o que começa aonde? Né? A doença mental ela vem da onde? Ela vem de sofrimentos completamente ignorados, de vulnerabilidades, né, que a gente não pode colocar para fora. Recentemente eu estava falando com uma pessoa, né, que estava numa situação que ela estava colocando dentro da empresa como ela estava vulnerável emocionalmente. E isso é necessário fazer. Há um tempo atrás isso seria um crime. Tudo bem que a gente precisa dosar, né? Porque eu também já ouvi empresas dizendo que quando eles resolveram fazer práticas mais humanizadas, a empresa virou um berçário. O RH virou um berçário. Todo mundo indo chorar as pitangas das mínimas coisas. A gente lidar com o que não nos faz bem é um processo que nós não aprendemos a fazer. E a gente não sabe nem o porquê as coisas nos fazem mal. É um caminhar muito longo agora. É como se a gente tivesse aprendido o abecedário, a fazer contas de matemática, só que a gente não aprendeu nada sobre a ciência espiritual. E ela sempre existiu. Ela sempre existiu. A gente vai ter que correr atrás. E a nossa sorte hoje é que a ciência está chegando muito perto da espiritualidade, tanto na questão da física quântica, quanto na questão da neurociência, né? Essas duas coisas estão se aproximando muito, muito. Eu lembro que uma vez eu estava sozinha com o Lama Ganchen e eu falei para ele, Lama, quando as pessoas me perguntam o que é o budismo, eu respondo, o budismo ele tem um tripé, né? Que é a interdependência, a impermanência e a não existência inerente, ou seja, as coisas não existem por si só. Todo budismo se baseia nisso. Se vocês tiverem alguma dificuldade de entender o budismo, vão para a física quântica que vocês entendem lá. Eu falei assim para ele, eu estou falando muito errado?
Ele falou, não. O Lama Gante, ele não falava muito, né? Ele falava sim, não faça isso, né? Tá tudo bem, não está tudo bem, né? Ele não Quando não era, era um simples lá, 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 lá. quando não era um simples lá, né? Porque, cara, se eu fosse explicar, né, através de todos os sutras que eu mal conheço, assim, eu demorei 8 anos para entender as 4 9 verdades, né? Realizar as 4 9 verdades. Eu acho que hoje a gente tem tantos caminhos para se entender uma questão de cosmologia mesmo, sabe? Como é que a gente existe? Como é que a gente, o que que faz a gente estar aqui no mundo? Que, mas a gente vai precisar estudar. Não vai acontecer de graça. Então aqui duas que estão ó camelando nessa história e andamos um Ó, pouquinho só, né? estudar e fazer, né, Cris? Sim. Estudar e praticar, não é só estudar no mental, né? Eu acho que é isso que você está falando, é sobre isso, esse estudar é o estudar da vida, né? Não só estudar no intelecto de aprender, mas tipo de colocar em prática na vida, nos desafios que a vida apresenta e, enfim, no dia a dia, nas delícias, né, também da vida. Tem a ver com o que você falou de não ter mais tempo. Já faz uns 2 anos que a espiritualidade falou, tá na hora para mais, né? 2 eu tô sendo boazinha, deve ter uns 5. Tipo, acabou a hora de saber. Tem que ser. Acabou. E é isso que a gente está vendo muito no sofrimento que a gente está passando. Porque a gente só sabia, a gente não estava conseguindo ser. Porque este ser vem de uma compreensão de quem somos, que nós não temos, que a gente não tem. E é difícil mesmo, dá uma preguiça desgraçada de vez em quando, né? A Carol escreveu um dos melhores textos de autoconhecimento que eu já li. Já faz bastante tempo, né, Carol? A gente até podia ter posto, eu posso colocar nos É. descritivos. É um que você postou junto com numa cachoeirinha ou num rio em Ilhabela, né? Isso são particularidades, gente, mas faz parte. Eu posso até colocar. Então, assim, não tem processo de autoconhecimento que é fácil, porque a gente construiu todas as nossas casinhas, toda a nossa casinha com tijolinhos colocados onde a gente achou que tinha que ser posto. Daí vem um louco lá, ou você mesmo olhando para dentro, e fala: coloquei os tijolos todos errados, Deus do céu, né? Dá um desconforto. Primeiro que eu não queria olhar os defeitos. Segundo, que a hora que eu começo a olhar, eu não paro mais. E segundo, eu descobri que tudo que eu achava que era mais ou menos aquilo, se não era nada disso. Gente, é muito ruim. Hoje eu estava falando com uma cliente, toda vez que eu converso com um cliente e que ele fala que ele está num período de desconforto, é que eu estou trabalhando direito, entendeu? Porque não tem como fazer cura sem esse desconforto. Porque a pessoa é um processo de transformação. A gente Mudar pode. não é confortável. Não é confortável, não é confortável, né? E exige muita autorresponsabilidade também. Aliás, eu falo que autorresponsabilidade é um pleonasmo, né? Porque não tem como você não ser responsável por você. Por mais que você não queira ser responsável por você, a única pessoa que vai carregar os resultados das suas ações é você mesmo. Não vai ter ninguém, não vai ter mãe, não vai ter pai para carregar com você. Eles até podem carregar até a gente matar os pobres, mas depois que eles se forem, é com a gente, entendeu? Então, todos temos traumas, todos temos questões, mas isso é outro papo, né? Quer dizer, já. Então, falando dessa história das energias, né? O que vai acontecer com esse aumento de frequência é que está entrando mais luz, e quanto mais luz entra, mais a gente enxerga as nossas sujeiras, mais a gente enxerga onde a gente está rachadinho, onde a gente está feridinho, né? Estamos todos juntos nesse barco, não tem ninguém santo. Sim. Vocês podem ter certeza que não tem ninguém santo. Considerado mais santo, hoje eu falo, provavelmente esse véu vai cair justamente para que a gente, para todo mundo entender que somos todos humanos. E aí, o Faz jogo parte.
de luz e sombra, né? Não existe a luz se não existe algo a ela iluminar. Se tudo é luz, para que a luz? E a gente Né? precisa Tipo, começar a olhar também a sombra como experiência, né? sim, e não como uma grande negatividade, né? Porque eu Exato. acho que é essa a grande questão, né? Da dualidade do tipo do bom e ruim. Então, a luz é boa e a sombra é o ruim. Isso eu tô falando, né, internamente. Quando a gente tem e descobre as nossas sombras, cara, são os nossos desafios, são aquelas coisas que nos vão nos colocar em movimento, que vai fazer com que a gente realmente possa evoluir e possa galgar, tipo, planos de consciência maiores, um corpo melhor, um estilo de vida melhor, né? Ajudar mais pessoas, enfim, dentro do que cada um faz. É esse o, a questão da sombra, né? Se ela não está ali, se não tem algo que nos estar oculto e algo que a gente tenha que trabalhar, que sentido faz? A gente está aqui num parque de diversões? A vida é uma grande Então, alegria? exato. A gente não está Né? aqui só para brincar. A gente está Não aqui para tá. evoluir Até espiritualmente. porque se a gente tivesse aqui só para brincar e isso fosse uma grande Disney, não teria sofrimento, não é verdade? Digamos assim, que é uma Disney que de vez em quando a gente cai, machuca um pouquinho, porque também, né, tem um lado que é muito prazeroso, né? E é isso que a gente tem que. Isso faz parte do ancoramento. O ancoramento faz parte, eu perceber o valor de estar aqui. E para perceber o valor de estar aqui, a gente também tem que perceber o lado que nos traz alegria, que nos traz felicidade, né? A experimentação de coisas que só o corpo, esse corpo está oferecendo. Né? É, E, Cris, ligando nisso que você está falando, eu acho que assim é um lugar muito fino, assim, sabe? Do tipo de o que é estar aqui realizando de que isso é legal. Então, enquanto você estava falando, né, que a gente está no momento aí da ciência ligando com a espiritualidade, eu atendo algumas clientes na agência que eu tenho de comunicação que são da área médica. E aí uma delas foi participar de um congresso de medicina quântica. Olha que bacana. E ela é psiquiatra. E aí teve um congresso disso, imagina, várias pessoas indo para entender, né, essa questão de medicina quântica. E olha só que interessante, né? Eu tenho uma outra cliente que é pediatra, mas ela atende, ela é especialista em autistas. E tanto uma quanto outra, estudando e trazendo, elas estavam falando da prevalência de não só do autismo, quanto TDAH e outras questões de transtornos, né? E já a ciência já começou a comprovar de que não tem só fatores genéticos em todos eles, mas epigenéticos. E os fatores epigenéticos são o quê? Estilo de vida. Ou seja, o nosso estilo de vida está nos matando, está fazendo com que nós temos mais depressão, mais ansiedade, mais transtornos mentais, todos eles, e sim, fazendo com que as mulheres tenham propensão a ter filhos que desenvolvam autismo. Por isso que a prevalência de autismo subiu absurdamente. é uma Não é sensibilidade muito hoje grande, né? muito grande. Então, assim, e a qualidade de vida, né, Cris? O estilo de vida que a pessoa leva, né? E aí, quando eu trago a Disney como uma brincadeira, não é que não é para ter prazer, mas é sem viver muito na ilusão, né? Então, assim, a gente pode ter prazer com as coisas reais. Sem E aí apego, é um né? outro jogo. Sem o apego e sem essa questão da ilusão também, de que tudo é uma grande
festa. Não, gente, viver não é uma grande festa, mas viver também não é um grande sofrimento, né? Eu lembro, aí trazendo um dos ensinamentos do Lama Michel que me ficou muito, é a questão do Santara, né? Quando a gente está na balança, né? Na gangorra, que fica muito subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. A gente fala, bom, o ideal é que a gente saia da gangorra e para de subir e descer. Tá bom, mas enquanto a gente ainda não consegue parar esse subir e descer, que tal fazer esses picos de tanto de subir quanto descer menos? Né? De vez o pico tá aqui, fazer com que eles sejam menos acentuados, porque quanto mais alto, eu também tenho na mesma proporção mais baixa. E aí a gente está falando de energia, né? Então, se eu Total. tenho uma energia eufórica, e isso não é energia elevada, Sim, porque sim. energia elevada não tem essa coisa, não é um gráfico matemático, pelo menos. Aí você me corrige, que você entende muito melhor disso do Não, que você está eu. certa, você está certa. Mas na minha cabeça, a energia elevada não é um gráfico de matemática quando a gente pensa naqueles gráficos, né? Como se fosse um batimento cardíaco. Ah, vai lá em cima. Não, a energia elevada ela é mais aqui, ó. Ela é mais flat. Ela Ela não oscila tem, menos. ela oscila menos. Ela tem uma frequência mais alta, mas ela é com menos oscilações. Não é, eu acho que assim, uma energia muito elevada, talvez ela não tenha mais oscilações, claro. Mas eu acho que pra gente aqui, né, nós aqui no dia a dia, enfrentando as luzes e as sombras, ainda tem oscilação, mas uma oscilação menos acentuada. E eu acho que o que traz esse acentuado, muito tanto lá em cima quanto lá embaixo, é muita ilusão, né? Então eu Total. preciso muito dos prazeres, né? Porque o prazer ele é bom, mas assim, será que eu preciso? Você falou muito do dia 28 de julho, que foi uma data que foi um. Eu acho que, não sei se foi dia 28, dia 25. Eu não lembro exatamente, mas foi o dia fora do tempo dos maias. Ok, eu também não lembro, mas quando você falou, me veio. No dia 28, eu comemorei meu aniversário de 45 anos e foi um dia fora do tempo para mim, mesmo que não tenha sido no calendário maia, ele foi para mim. Então, eu divido a experiência. Eu comemorei, eu fiz uma festa de aniversário dos anos 80, aonde eu revivi todas as músicas e fiz uma festa, daquelas festas de garagem que existiam das pessoas que comemoravam festas dos anos 80. Tudo, com docinhos, com tudo que a gente tem direito. Para mim foi fora do tempo, porque me remeteu a um outro tempo. E eu me diverti tanto, só que com uma responsabilidade de estar numa festa, de me divertir muito, de ter muitos prazeres, porém, eu venho num processo comigo de responsabilidade, né? A autorresponsabilidade, que é a mesma coisa, de não uso de nenhum tipo de substância, então eu não bebi nada alcoólico, eu não tô consumindo, eu não consumi açúcar e não tô consumindo glúten, então imagina, numa festa dessas, o meu bolo foi completamente diferente De do... frutas. Não, ele foi de chocolate, ele foi de cacau, ele teve cacau. E teve outras farinhas, então ele foi com cenoura, que é um bolo que eu adoro, então dá para fazer. Tem como. E nem por isso eu deixei de curtir e ter o prazer. Então, assim, claro, eu estou num momento um pouco mais radical, eu diria até para mim mesma, por questões de saúde, mas, né, de um processo que eu estou passando comigo mesmo, mas é possível, independente do processo que a gente está passando, ter prazer, mas prazer com responsabilidade. É isso que eu queria chegar, sabe? Porque o prazer, para a gente ter prazer, não significa, então eu vou deixar a responsabilidade em casa, né? Rezei antes, fiz minhas práticas, tá tudo certo, paguei, cheque do dia, então agora eu vou loucona aproveitar a noite.
Mas as Não. pessoas estão sentindo as consequências disso muito rápido, né? Então, quem tem o mínimo de consciência e está afim de realmente seguir um caminho que é para cima e não para os lados ou para baixo, está falando, opa, pisei na bola aqui, preciso me corrigir. Porque o resultado está vindo muito imediatamente. Uma amiga que tem também uma dieta absolutamente restrita e saudável, ela acabou tomando uma tônica e aquilo acabou com ela imediatamente. Uma água tônica, por causa do açúcar da água tônica. Então, ela falou, óbvio que eu aprendi que nunca mais. Então, assim, eu acho que o efeito disso tá bem rápido. E só para me corrigir também, isso que você estava falando da frequência, desses picos altos e baixos, a questão é que quem começa a entrar numa frequência mais alta, porque a questão, você está aqui, daí você vai para cá. A tua ideia é chegar cada vez mais próximo daqui, é subir isso, não ficar, porque quem vai para a espiritualidade achando que vai ficar na fresca, na sombra, porque Deus, ela encontrou Deus, e Deus agora vai cuidar dela, tá ferrado, entendeu? Pode esquecer, porque a gente tem muito essa mania de achar que o mundo gira ao nosso redor, né? Eu nunca mais vou esquecer de um papo que eu ouvi, e eu achei aquele engraçado, me marcou muito, de pessoas ligadas à espiritualidade falando há muitos anos atrás, o planeta X, o planeta Y, né? Eles teriam que mudar muita coisa para a gente poder viver lá, tipo Marte, Vênus, whatever, né? Eu falo, gente, a gente ainda acha que são os lugares que tem que mudar para a gente para se adaptarem a nós. Olha só como nós somos autocentrados. Então a gente acha que se a gente está lá para Deus, Ele é que tem que cuidar da gente agora, sabe? A gente faz umas inversões de perspectiva, de forma de ver as coisas. Que é isso que você falou, a história da responsabilidade. Provavelmente, se eu tiver que morar em Marte, sou eu que vou me adaptar àquilo. Não é o lugar que vai se adaptar a mim. Se eu tiver que ir para Vênus, que é um planeta extremamente evoluído, é o meu ser que vai ter que estar merecedor daquilo e não eles se adaptarem para me receber. Gente, esquece esse tipo de coisa, entendeu? Né? A gente precisa começar a olhar um pouco dentro de uma realidade as coisas. Mas eu acho que É só perceber que a natureza não se adapta a gente, né? Perfeito, tá aqui, ó, aqui agora. Vocês estão achando que vocês vão derrubar todas as árvores, vocês vão construir represa e vai ficar assim mesmo, que não vai ter um dia do retorno, pode esquecer. A gente está esperando o dia que os mares joguem de volta para a terra todo o lixo que a gente jogou no mar. Acontece, né? Eu morando aqui no Acontece. litoral, é muito comum, assim, depois de chuva, quando você chega até a praia, o que você vê de lixo, e que é lixo que o mar tá trazendo, tá? Não é que ele tá trazendo, né? Ele só tá devolvendo, falando, ah lá, seus porcos. Eu entendo assim, desculpa o perdão da palavra, mas eu acho que é bem isso, do tipo, seus porcos, toma aí, ó, tipo, é como se ele vomitasse, sabe? Do tipo, tentando se limpar de tanta porcaria, porque assim, gente, tipo, um dia quando forem na praia, assim, tipo, passem um período só catando coisas na areia. Você vê cada coisa, é impressionante, que faz a gente refletir, é sério que nós somos isso? É, é Porque daí verdade. também não adianta julgar o outro, né, Cris? Do Sim, tipo, ai, somos, o somos, ser humano joga, o outro joga. Não, 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 não. somos. É isso Somos, mesmo. somos isso, sabe? É vergonhoso. Mas a gente é criança mesmo, né? Nós somos crianças, né? E vamos lá que a gente tem tempo. O tempo está acabando, mas ainda tem tempo. E como não poderia deixar de ser, momento Papos do Além com Oráculo.
Carol e o seu tarô. Vamos lá, Carol. Bom, a carta desta desse vídeo, né? Desse momento aqui de papo. Então, lembrando que o oráculo, ele não é uma previsão do que vai acontecer, mas uma energia desse momento. E como a gente está gravando, né? Então, quem está assistindo esse vídeo nesse momento, nos ouvindo, pode mentalizar que essa mensagem vai servir para o momento que você está ouvindo isso. E a carta tirada é a Roda da Fortuna, né? Então, a Roda da Fortuna fala sobre movimento. É bem aquilo do começo, quando a gente começou a falar, né, sobre simplesmente faça, faça. Faça que as coisas vão fluindo e que depois a gente vai planejando. E é importante estudar, é uma carta que fala, assim, sobre estudo, mas primeiramente movimento. Então, assim, faça, e aí sim você vai estudar. Então, você vai colocando na prática o estudo. Então, tudo que a gente foi falando aqui está contemplado na carta. É uma carta de meio, então a gente ainda está no processo, você ainda está no processo de fazer as coisas, mas deixe fluir, como uma grande engrenagem, a gente precisa mexer um pouquinho, que as outras peças elas vão se encaixando. E não esqueça, essa é uma carta também que fala de 4 elementos. Então, a gente falou muito sobre estilo de vida, sobre a questão material, né? E aqui essa carta contempla isso. Então, tem aqui no símbolo do touro, que está aqui, o corpo físico. Então, temos. Bom, enfim, eu estou invertida aqui, não vou conseguir ver, mas temos o corpo físico, corpo mental, corpo emocional e o corpo espiritual. Então, todos esses corpos interligados, estudados, praticados, cuidados. Esse arcano está falando de tudo isso. Podia ser melhor, né, Cris? A carta da Roda da Fortuna é sempre uma carta auspiciosa, no mínimo. Fala de movimentos Sim. positivos. Então é Sim. isso, Mas né? lembrando, como eu gosto sempre de trazer a luz e a sombra, na sombra não necessariamente é o negativo, mas é aquilo que a gente tem que ficar esperto, não pode ficar parado. É uma carta que fala saia da zona do conforto. É uma carta que fala você precisa se movimentar, né? Simplesmente passa. Ah, tá gostoso, não quero. Não, não é momento disso. Então, cuidado, porque a sombra da carta é a paralisia, onde nada acontece. Se você não colocar uma engrenagem aqui para funcionar, para o jogo inteiro. Estamos aqui por causa disso, gente. Eu vou contar para você que, no fundo, a Carol resumiu até o porquê nós estamos aqui de novo. Eu não comecei isso lá atrás, para mim, mas talvez meu ego tivesse à frente. E agora o meu eguinho foi para o lugar dele, que é para trás, e eu estou aqui para frente, servindo só, né? Botando isso em movimento, porque eu não estou mais preocupado mais comigo. Depois das broncas, a gente vai e se movimenta, é assim que funciona a vida. Aliás, Carol, acho que um bom tema para um próximo encontro é essa questão da morte e transformação, né? Que é o movimento de um lugar para o outro. Transformação, morte, ele é esse movimento por si. Né? Ótimo, perfeito. A gente volta falando da casa 8, então, na astrologia. É uma casa de morte e renascimento com o signo de Escorpião. Vou preparar algo especial para isso, hein? Legal, gente. E quem quiser pode mandar mensagem. Existe o Instagram do Papos do Além sobre temas que vocês gostariam que a gente falasse. Tá bom? Então, Carol, beijo. Obrigada pela companhia. E a gente se vê na próxima.